Vamos lá, boa tarde a todos. Agora no período da tarde, daremos início à possível progressão do professor titular, professor Marcelo Mata. Novamente agradeço à banca pela disponibilidade, aos presentes, sejam bem-vindos ao FAIFIT, em nome da direção. Deixa eu falar com o professor Maurício Barra, que vai conduzir os trabalhos no período da tarde. Boa sorte. Boa tarde a todos, oficialmente. Vamos dar início à apresentação do memorial descritivo do professor Dr. Marcelo de Oliveira Mata para a promoção para a classe E, com denominação de professor titular na carreira do magistério superior. Então, aqui apresento a banca examinadora, o professor Dr. Adair Teostáquio Magalhães, titular da Universidade Federal de Ouro Preto, o Dr. Jefferson da Silva Novaes, titular pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Dr. João Carlos Rose Marins, professor doutor titular pela Universidade Federal de Viçosa. Marcelo, você terá aproximadamente aí 50 minutos para poder apresentar. Posteriormente, os membros da banca farão aí questionamentos, discussões necessárias dentro do processo. Procederemos como na parte da manhã, tá? A gente chama um a um aqui, em função do nosso espaço. O quê? Não. Tranquilidade. Marcelo, pode dar início. Fique à vontade. Muito bem. Bom trabalho. Obrigado. Vou me sentar aqui. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Boa tarde. Minha mãe, minha filha, já comecei me emocionando, só de olhar para cá, eu não vou olhar para cá. Eu vou falar. Vocês viram que gosta para lá. Eu tenho que agradecer aí ao Maurício, ao João, ao Novaes, a Dailton, pelo aceite de dedicar o tempo de vocês aqui nesse momento. Tenho que agradecer, inicialmente, mais ao longo da exposição, vou agradecer muitas pessoas que já vim várias vezes, já fui ligado como diretor, como apoio nesse momento importante, a presença dos meus colegas da Faculdade de Educação Física, o pouco está numa luta atual comigo, o Serginho, enfim, muito obrigado pela presença. Eu não tenho dúvidas que esse momento aqui é muito importante e tem que ser enaltecido e valorizado na comunidade acadêmica. Eu acho que ascender ao topo da carreira, ele tem de ter mérito, tem que comprovar de que dedicou muito tempo ao ofício em que ele se assumiu perante o concurso público de desenvolver as atividades. E ser professor titular, eu acho chique, mas acredito que tem de ter mérito. Talvez no Brasil hoje, uma das únicas instituições que seja rigorosa com relação à produção, ao trabalho, seja a CAPES, que para se ter uma qualificação de mestrado e doutorado tem de haver a comprovação do que está sendo feito. Eu não acho isso injusto, eu acho isso justo e correto. Desta maneira, eu vou estar aqui apresentando o meu memorial. E eu quero já dizer o seguinte, eu vou falar da minha história, e parece que às vezes eu vou jogar confete para cima e entrar de baixo. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu não quero que soe como assim, sendo, fugiu o termo, soberbo. Para quem não ser soberbo, então se eu estiver cometendo isso aqui, eu espero que alguém me chame a atenção, mas eu não tenho dúvidas que tenho de passar pela minha história. E quando passar pela história, talvez o Novaes, as conversas com ele, desde quando eu fiz o convite, eu tenho que falar com isso. E o Jefinho hoje, ao término da apresentação dele, ele disse que isso aqui é insotável de emoção. Então pode ser que por vezes eu vá me emocionar. Sou muito chorão.
mas não posso ser egoísta de pensar só em mim e prejudicar uma apresentação dentro de uma academia. A minha apresentação é a seguinte: eu vou utilizar fotos e algumas anotações para lembrar, e ao longo dela eu vou contando o que aconteceu dentro da faculdade, tá? Em termos de projeto de extensão, projeto de ensino e projeto de pesquisa. Tá legal? Antes, porém, eu quero iniciar utilizando essa epígrafe do Chico Xavier, e eu vou ler para todos, talvez sua banca tenha lido, né? Eu carrego, gosto muito de ler. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir na cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar em mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Como eu falei, assim, esse momento também vai ser um momento de muito agradecimento. De muito agradecimento. Porque a gente não consegue nada sozinho. A gente não conquista nada sozinho. Então tem muita gente que apoiou, e a minha apresentação vai mostrar isso. Eu vou citar, vou correr o risco de citar nomes e talvez esquecer de alguns, aqueles que eu esquecer eu já peço desculpa. Então, assim, eu agradeço ao meu pai pelo exemplo de aplicação prática de preceitos morais e éticos, a minha mãe Sônia, um espírito adiantado que me formou para tempos atuais, a minha irmã Heloísa, Sérgio Renatinho, aqueles com quem posso contar sempre, a minha esposa Regina, ela não pôde estar presente, porque ela foi submetida a uma cirurgia hoje pela manhã. A Regina, minha companheira, minha namorada, minha parceira, que apoiou toda essa trajetória relatada nesse memorial. Eu entrei na FAIFID na graduação já namorando a Regina. A minha filha Paula e meu filho Pedro, aqueles que trazem a marca na pele de ter a estranha mania de ter Fernando. Uma citação do Milton Nascimento, em que a Paula tem uma tatuagem com essa frase na música. Muito bem. Eu vou seguir essa sequência. Tá? Uma formação acadêmica de 1900 até 1981, percurso profissional a partir de 85, meu ingresso na Faculdade de Educação Física em 94, meus últimos 8 anos, que é uma exigência para o processo, né, de ascensão a professor titular, e algumas considerações finais. Formação acadêmica, né? Eu sou oriundo de escola pública. Eu estudei meu primário no Grupo Escolar da Fimoreira, ali na Rua Batista, na Rua Sampaio, Brás Bernardino com a Rio Branco. E posteriormente eu fui para a Escola Normal, no Instituto Estadual de Educação até a 8ª série, onde eu tive a minha primeira aula de educação física. Uma pessoa que sempre gostou de brincar na rua, de jogar bola, de andar de bicicleta, brincar de pique, ficar no campo, ficar na rua jogando bola até 10 horas, quando a mãe e o pai mandavam subir. Quando eu cheguei na escola e ia ter aula de educação física escolar, eu olhei para aquele sujeito e falei assim: eu quero ser isso na minha vida. Então, a escolha da minha profissão foi na 5ª série, na escola normal, quando eu tive a minha primeira aula de educação física. E, através delas, o meu professor de educação física na época, aulas de vôlei, de handebol, basquete não tinha, ginástica, gostava muito de fazer ginástica, e começou a me levar para os jogos intercolegiais. Aí aquilo ali aflorou ainda mais a paixão, e a participação desses jogos intercolegiais me permitiu ser convidado a integrar alguns projetos esportivos da cidade, especificamente o voleibol olímpico, com o Bara, o Bara Miguel, futebol do Tupi, do Tupinambás,
E que a minha experiência esportiva até os 17, 18 anos eu tive. E depois eu entrei na faculdade, fui no jogo da universidade, eu abandonei o futebol e o vôlei e passei a jogar o handebol. Tá? Em 1981, eu entrei na Faculdade de Educação Física. No meu memorial está 1982, está errado, está em 1981, quando eu consegui passar no vestibular, algo que eu tinha com uma resistência muito grande. E consegui entrar na Faculdade de Educação Física. E nesse processo de graduação, eu posso afirmar para vocês que eu fui um acadêmico muito ativo. Participei intensamente das disciplinas, intensamente de todas as disciplinas. Fui monitor do Paulão, Participei de jogos universitários e participei também, vou mostrar para vocês uma foto aqui, a única foto que eu consegui achar, da nossa época, né, Jefinzinho, Botijo, Fernando Gaio, Julinho, a Cida, sempre em todas as fotos desta época. Isso era um projeto, isso foi aula ou uma competição de atletismo que a gente já trabalhou. Quando eu for entrar na formação, na minha história profissional, eu vou retornar um pouquinho na faculdade, porque a relação profissional começou muito cedo. Eu ainda no segundo período já comecei a trabalhar com a educação física escolar. Como eu estou falando da formação acadêmica, eu estou falando da minha vida na faculdade e participando ativamente de tudo. Tinha um único projeto de extensão na época, era o projeto Rondon, PFE, Campos Avançados no Amazonas. E eu participei desse projeto, fiquei lá 33 dias, e essa aqui foi a equipe que foi junto, aqui você tem engenheiro, você tem médico, dentista, assistente social, enfermeiro e um professor de educação física. Um projeto de extensão na época, isso aqui foi um evento culminante, vamos colocar assim, de handebol, porque eu ministrei curso de treinamento de handebol e arbitragem de handebol, e ao final do projeto com os profissionais, as escolas de TFE, nós organizamos essa competição. Eu tenho que fazer um momento de agradecimento, né? Então aqui estão os meus professores, eu tenho esquecido de alguns, meus professores na graduação, em que eu tenho que reconhecer a importância deles. O primeiro ali, o Paulão. Depois o Juninho, Juninho também, o professor Tardel, que tem muita importância na minha formação. Bassoli, Justino, pai do Jefinho, Edson e Carmelina até hoje estão aí conosco. Então, a esses professores, eu quero deixar registrada a minha gratidão. Tá? Especialização, está difícil isso daqui. Em 1990, eu já estava trabalhando com a modalidade esportiva de futebol, fui para o Rio de Janeiro fazer uma especialização em treinamento esportivo. Foi no Cefam, com vários professores da Gama Filho. E só para mostrar para vocês, eu estou aqui, esse aqui é o Roberto Simão, tá? Ou o Jefferson Novaes? Uhum. Esse é o Simão, ele era da mesma turma. Então eu fiz uma especialização no Rio de Janeiro e a minha monografia foi a importância do passe no futebol. Eu já trabalhava com essa modalidade esportiva. Em 1995, eu já fui professor da Faculdade de Educação Física, agora eu falo sobre o percurso profissional. Eu e Jefinho, em 1995, fomos para Belo Horizonte. Começamos a viajar, sair de Juiz de Fora, geralmente na segunda-feira, 4, 5 horas da manhã. Chegava em Belo Horizonte às 9 e dali a gente ficava até quinta-feira. Até quinta-feira durante 2 semestres. Muita história. Esse cara fez comigo. E por mim, em 95 foi o último ano que talvez que o Botafogo deve ter sido campeão. O Botafogo foi campeão em 95.
esse sujeito me levou para o Mineirão, porque eu tinha acabado de fazer uma prova do PAB, de treinamento esportivo, esse sujeito me levou para o Mineirão, encheu de cerveja. No final das contas, eu estava torcendo no Botafogo. E brigando com o torcedor do Cruzeiro, na grade. O torcedor do Cruzeiro lá, eu aqui, ele correndo de rir. Só a cachaça. Me fez torcer pro Botafogo. O Botafogo foi campeão na semifinal, ganhando o Cruzeiro 1 a 0 do Cruzeiro. E eu tive a orientação desse professor aqui. É uma pessoa que eu tenho muita estima, muita consideração, muito respeito, que é o Emerson Silano Garcia. Por que eu procurei ele? Eu entrei na faculdade em 94, o Paulão chegou e falou assim, você tem que fazer um mestrado. Eu falei, fazer aonde? Pô, ele já viu. Quem que eu vou fazer? Aí tem esse. Aí o Rodolfo Benda chegou e falou assim, o Emerson trabalha no Cruzeiro. Eu falei, é esse sujeito que eu quero. Porque ele era o fisiologista do Cruzeiro, então foram 3 anos e meio. E depois de terminar o mestrado, eu conseguia levar os acadêmicos da faculdade para a disciplina de futebol e aperfeiçoamento em futebol para dentro da Toca da Raposa 1 de 2, para eles passarem um dia. Então eu escolhi o Emerson na área da fisiologia, da termorregulação. Em 98, mesmo ano que houve a apresentação pública e a defesa do trabalho na UFMG. Então, que fique registrado aqui a minha gratidão ao Emerson. Nessa época, o primeiro artigo publicado também com o Pablo, capítulo do livro, para ver se está aqui, consequência do mestrado, o primeiro artigo publicado com o Pablo, o capítulo do livro do personal dos Jeffersons, o trabalho publicado através também de um capítulo de livro, enfim, houve produção daquele investimento realizado na minha formação. Ao retornar, daqui a pouco eu falo. Meu doutorado, a partir de 2010 a 2014, a Universidade do Porto. Por que a Universidade do Porto? A Universidade do Porto é um dos maiores centros de investigação do futebol, seja na realidade do jogo, seja na realidade do jogador. Eu fui estudar a realidade do jogador. Na Universidade do Porto, aqui é a Faculdade de Desporto, e aqui a Ribeiro, lugar turístico da cidade, e nessa época que me fez ficar afastado da família, ficar longe de casa, o apoio da família, mas um apoio de 3 professores da casa que eu também quero registrar o meu agradecimento, que é o Guto, o Carneirinho e o Edson, fora do investimento da universidade. Esse doutoramento, 2 pessoas que me ajudaram muito, o professor André Seabra, que já esteve aqui com a gente em Juiz de Fora, já ministrou palestra para nós aqui, e esse professor da Universidade de Coimbra, que acabou se transformando num amigo pessoal, um amigo da família, que fala sempre, hoje ele é vice-reitor da Universidade de Coimbra, o Antônio Figueiredo. Tenho que agradecer sempre a esses 2 também, pelo apoio que eles me dedicaram. Formação profissional. Então eu vou falar da minha formação profissional até 1994, quando eu entrei na faculdade. Tá? Fui professor da Faculdade de Educação Física. Eu entrei na faculdade em 81, segundo semestre de 81, estou pensando em fazer um paralelo com a formação acadêmica. Logo no segundo período, eu comecei a trabalhar. Podia-se trabalhar nas escolas. Eu fui para uma escola da SEMEC lá no bairro Grama, só que tem que eu fiquei muito pouco tempo nessa escola. Por quê? Porque 2, 3 meses depois eu consegui entrar no corpo docente
da Prefeitura de Juiz de Fora. A Secretaria de Educação podia contratar professores não formados. Eu já no terceiro período entrei no quadro de professor de Educação Física da rede municipal e fiquei por ali 6 anos. Tá? Posteriormente, em 88, o prefeito da cidade, então Tarcísio Delgado, instituiu que os professores deveriam ser concursados. Eu já formado, prestei o concurso e fiquei em segundo lugar. Tá? E continuei como professor de Educação Física da rede municipal. Comecei no segundo período. Conversando com o João e o Jorge aqui antes. Segundo período, primeiro período, arbitragem. Apitava tudo. Tá? Desde handebol, basquete, vôlei. Duas questões. Acho que desde quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu tenho que me apresentar para o mercado como um futuro profissional de educação física, eu quero trabalhar. E a arbitragem, eu dentro do grande, dentro da academia de comércio, dentro dos jesuítas, dentro das outras escolas, dentro da prefeitura, aquilo me apresentava como futuro profissional de educação física. Fora o recurso, o dinheiro, o pagamento que me ajudava a sair aos finais de semana, manter minha bicicleta, e comprar alguma coisa, tentando já não depender mais do pai e da mãe. Então a arbitragem foi muito importante na minha vida. Eu, em 92, eu fui mandado embora do Grêmio. Foi um momento muito difícil, o que me sustentou também. Eu voltei a apitar handebol e futsal em Juiz de Fora. Academia de ginástica. Foi logo no primeiro período, teve um professor de educação física, me pediu para substituí-lo. Fui dar aula de ginástica dentro da Perform. Era o Nando e a Fatia. Dei aula de vôlei, aquecimento de vôlei. Eu tinha feito um aquecimento de vôlei no dia anterior, vou ver esse aquecimento de vôlei aqui agora. E deu certo. Tá? E continuei trabalhando, na época era ginástica estética. Tá? Academia de comércio. O Renato Miranda era treinador de handebol da academia de comércio, quando ele foi fazer uma especialização na Alemanha, precisava de um substituto. Ele me indicou, eu fui ser treinador, estava no 4º, 5º período, eu fui ser treinador de handebol da academia de comércio, que foi bom, porque no final do ano eu fui treinador de handebol da seleção da cidade para disputar um campeonato mineiro sub-17. E eu fui convidado pela Liga, na época, para ser o treinador, e foi mais uma experiência. Formação profissional. Grêmio. Foi logo após minha formatura. Eu acabei de formar aqui nesse ginásio, acabei de formar 21 anos e meio, acabei de formar, mas eu estou saindo com a minha família. O Juninho, Júnior Augusto Otardello Júnior, chega e me fala assim, Marcelo, preciso falar com você. Saindo do ginásio, eu parei assim do lado daquele vidro, ele falou assim, tem uma vaga no Grêmio, você quer trabalhar lá? Então, assim, foi logo um presente que eu ganhei para ir trabalhar no Grêmio. Tempos depois, conversando com o próprio Juninho, quem me indicou a trabalhar no Grêmio foi o Guto. Tá, o Guto foi para Epicar e teve uma vaga e ele me indicou, e eu vou falar por que ele me indicou. Tá? Porque a formação profissional, a primeira é essa daqui. Tá? Isso é uma colônia de férias no Grêmio que o Guto organizava. O Guto, não, o Guto está tirando a foto. Seu filho está aqui? É o segundo depois de você. Aqui, o Paulo. Colônia de férias, segundo, terceiro período, tem colônia de férias no Grêmio. Opa! 2 semanas de trabalho, vão receber mais uma grana. E o Guto, eu já estava lá, o Guto orientando, então eu tive essa experiência e me apresentei também para o colégio. Depois de formado, depois de transformar como profissional da casa, como professor da casa, comecei a trabalhar com futebol. Ali iniciou treinador, professor de futebol no Grêmio. Isso aqui é uma Copa que a gente fazia, tá? O Vasco, Flamengo vinha sempre, Botafogo vinha sempre, uma competição que a gente organizava dentro do Grêmio. Esses são os meus colegas da época, não sei se vocês conhecem alguém, vou destacar
O Juninho. Tá? O Juninho era o chefe. Pessoas de um momento muito bacana na minha vida, muito feliz. E que cabe aí o meu agradecimento a esses meus colegas de profissão. O que você quer saber, Daniel? O que você quer saber? Quem é você? Eu? Não, aqui, ó. Juju e eu. Alfredão. Não, o Juninho que encaixou ali, você tá vendo que ele começou o Não, mas o Juninho quer agradecer. Eu pensei que era isso. Ainda no Grammy, organizamos um simpósio de futebol. Organizamos um simpósio de futebol que nós trouxemos o presidente do Paraná Clube, Juiz de Fora. O Paraná Clube é uma experiência de junção de clubes do Paraná, que surgiu no Paraná. E ele fez uma palestra desse simpósio de futebol. Esses dois aqui já faleceram, o seu Costa Ferreira e o Marelê, no nome do estádio. Henrique e eu. Devido a esse evento, simpósio, o Juiz de Fora teve um projeto que surgiu no Manchester. O Manchester foi a união do Tupinambás, do Tupi e do esporte. E eu fui o preparador físico dessa equipe em 94. E nós ascendemos, nós subimos para a primeira divisão. Tupi, a vaga do Tupi, mas o nome era o Manchester. Tá? Nós fomos para a primeira divisão, só que tem que isso foi no primeiro semestre de 94. No segundo semestre de 94, eu entrei para a faculdade de Educação Física. Tá? Assim, esse trabalho, em 93, 94, uma premiação com um destaque de reconhecimento esportivo que a Tribuna de Minas, a rádio industrial fazia. Né? Então, essa aqui é a minha esposa, a Regininha, tá? E eu, mais dias atrás, eu recebendo uma premiação de destaque do ano. E em 94, eu entro na Faculdade de Educação Física. Tá? Então, começo a trabalhar aqui no dia 8 de agosto de 1994, sou professor da Faculdade de Educação Física. Tá? Nesse primeiro momento, Paulão era diretor, me chamou, como sempre, monitor dele, um amigo que eu tenho, ele me colocou como coordenador de extensão da faculdade. Isso foi muito bom. Eu, como coordenador de extensão da faculdade, passei, logo no primeiro mês, passei a integrar a comissão da Pró-Reitoria de Extensão, e ali foi bom, porque eu já comecei a conhecer a estrutura universitária, pessoas de outras unidades, de outros departamentos, de outras pró-reitorias, o que é muito bom a gente criar a rede, porque a partir dali a gente começa a pedir. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, me ajuda aí, né? As pessoas me chamam de pisão, né, Jefferson? Aí eu aprendi a pedir. Não, porque você começa com essa estrutura da universidade. Estou precisando de recurso para um projeto tal, estou precisando disso daqui. Quem que é o pró-reitor? Quem que é o fulano? Quem que é o fulano? Enfim, eu já no segundo, terceiro mês eu começo. Eu tenho início a entender a estrutura universitária. Tá? Fui chefe de departamento, 98 a 2000, né, um momento que não foi muito fácil. Eu cabe relatar aqui, tem homenagem àqueles que lutaram pelo Conselho Federal, que Juiz de Fora foi uma célula de luta pelo Conselho. E a gente tinha gente de oposição lutando pelo Conselho. Tanto é que o Bassoli é a categoria número 1 e eu, o chefe de departamento, nessa época, administrando esse momento histórico para a educação física. Passei a participar do conselho, participei do conselho de unidade, na função do chefe de departamento, fui subchefe também, que às vezes tinha que substituir. Coordenei alguns projetos ao longo desse tempo. Né? O Esporte 21, um projeto que o Bassoli pediu para que representasse perante a TV Globo. Né? Foi um projeto, mas
mas foi um foguete soltado para cima e acabou e não teve sequência. Tá? Mas é um projeto do Domingo do Campos. Esse foi 7 anos de ação, 7 anos de ação, todo domingo indo para a Praça Cívica para levar esporte e lazer para a comunidade, principalmente no entorno da universidade. Nessa época, a reitora é a atual prefeita, a professora Margarida Salomão. Tá? Eu vou mostrar a foto. E também, a partir de 94, o ensino à distância. Eu tive a oportunidade de participar do início desse processo, onde se tem muita crítica, mas eu acho que todo início de alguma ideia sempre vai ser passivo de crítica para que se chegue à excelência. Então, será que vai dar certo? Será que não vai dar? A formação vai ser boa? Não vai? Como é que vai ser a aula prática? 30% da aula tem que ser prática. Então, muita crítica na construção desse projeto. Uma coisa muito legal foi ver que o conhecimento da educação física estava chegando em lugares muito longe dos grandes centros de Minas Gerais. Isso foi muito legal. Tá? Algumas fotos. Eita! Projeto Domingo do Campos para representar os acadêmicos, né? A orientação com vários acadêmicos, uma relação sempre transparente com os alunos. Isso aqui foi uma outra competição, outro evento, outro projeto que eu participei, que eu não coloquei naquele slide anterior. Isso aqui foi uma taça nacional de indígenas. 7 a 8 dias, vários tribos de índios em Juiz de Fora. Nós organizamos as competições características dele em futebol. Então, para te dizer que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, foi organizar essa competição. 1.500 índios. Muito índio, tinha 9 estados, não sei, está lá no Egito. Horário não tinha horário. O jogo é às 9. Eles chegavam meio-dia, 1 hora para o jogo. E não podia mexer com eles, não. Você é patrimônio nacional, não mexe com eles, não. Eu falei, beleza. Não conseguimos chegar no final da competição, isso aqui é no estádio do Rio, uma festa muito legal, está no projeto. Então, eu tenho que falar da participação acadêmica da especialização em futebol da UFV. Isso aqui talvez seja um grande orgulho enquanto professor de educação física, enquanto uma pessoa que gosta de estudar, de investigar futebol, é participar desse grupo de professores de projeto. Modéstia às favas, é o principal curso de futebol da CBF. Se me perguntarem se faço um curso da CBF, Ciência A, B ou C, ou Viçosa, eu mando para Viçosa. Não tenho dúvidas nenhuma que eu mando para Viçosa. Tá? E quem idealizou isso foi o João. E logo no segundo ano eu fui convidado a integrar o corpo docente dessa especialização. E sempre quando sou sempre convidado, quando fui colocado no ponto, eu vou lá colaborar e principalmente aprender, porque o livro é muito bom. Tá? Outro projeto que o Jefinho falou hoje pela manhã, que nós participamos, foi com o Tupi. O Jorge, o Jefinho, eu e o Maurício fizeram uma parceria com o Tupi. E no momento difícil do clube, eles na segunda, o clube na segunda divisão, sem muito recurso, recorreram à universidade. Falei, beleza, vamos entrar, vamos. E conseguimos subir para a primeira divisão, logo nessa nossa primeira participação. Relação, extensão, nossos acadêmicos participaram desse projeto. Vou citar como exemplo o Danilo. Danilo hoje é doutor, e ele era o acadêmico que estava conosco nesse projeto. O Maurício já, com a
sua característica de investigador, monitorando o treino. A gente tinha 2 frequencímetros e ali foi publicado o artigo sobre variabilidade da frequência cardíaca. Tá? Enfim, foi um projeto, assim, a gente estava lá, muito legal, mas que a gente tinha a preocupação com a formação dos nossos acadêmicos. Tá? E tivemos estagiários, como houve publicação em periódicos da educação física. Tá? Só que tem uma coisa interessante dessa experiência, que foi minha primeira e minha segunda vez, a experiência nossa com o futebol profissional. Sabe qual que é? A gente trabalhando, os dirigentes falavam assim: vocês são muito teóricos, vocês são muito teóricos. Ou seja, lá atrás a gente aplicando ciência, né, só ver o nível dos professores, Jefinho, Maurício e Jorge, eles criticando a gente: vocês são muito teóricos, vocês são muito teóricos. Subimos, e não subimos só em função do resultado, que é legal, subir é legal, mas em função do desempenho e a mudança que houve nos atletas, na realidade. E o time era? O time era muito. O Jeff, então tá, vai pela resenha, como vai pela resenha, para mim é melhor aqui nessa posição que eu estou. Fizeram a avaliação, você faz a avaliação, Jorginho e Jefinho fizeram a avaliação, não que eles foram ver o coleta indireta, né? Não que eles foram ver o VO2 dos indivíduos para 40. Aí eu lembro, gente, vai ganhar de ninguém não, vai chegar não, vai chegar não. Vai ganhar de ninguém. Ganha. E ao final criticaram. Aí o Maurício, muito chateado, falou assim: não vamos Lucas, mas a gente precisa fazer um projeto de esporte que tenha a manifestação esportiva, rendimento, alto rendimento, para que os nossos alunos façam estágio, preocupação, formação dos alunos e local de pesquisa. Aí surgiu o vôlei, JF Vôlei. Saímos do Tupi, no ano seguinte nós já estávamos, o Maurício, né, idealizamos esse projeto, isso é lá em Uberlândia, Campeonato Mineiro. Liga Nacional. Hein? Foi Liga Nacional. Foi Liga Nacional? Liga Nacional. Isso é agressivo mesmo, hein? Já chegou disputando a Liga Nacional. E eu, como preparador físico, foi muito engraçado, porque é uma narrativa. Aqui é o acadêmico, aluno, a relação que a gente não foi só aluno, não, foram vários alunos que participaram do projeto. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: utilizando essa história, essas fotos e tentando relacionar com extensão, com ensino e com pesquisa. Tá? Nesse ano, 2009, fui para Brasília fazer o curso de Lei do Incentivo, primeiro curso de Lei do Incentivo, 2009. Fizemos o projeto, conseguimos o curso. Né? Só que em 2010, voltei, eu fui para o Porto fazer meu doutorado, trabalhar com o futebol, e o projeto ficou muito grande. Né? Relacionado à extensão e relacionado. Meus últimos 8 anos dentro da faculdade, dentro da universidade, o que exige aí um edital para que eu consiga ascender ao professor titular. Tá? Então, em 2014, coincidiu, 8 anos atrás, 2014. Eu tenho que falar, para atender as exigências do edital, os últimos 8 anos. Coincidiu de eu terminar o meu doutoramento em Portugal em 2014. Nesse processo, após eu voltar, não tenho dúvidas nenhuma o quanto a qualidade, modéstia às favas, a qualidade do ensino melhorou muito. A importância de se capacitar, de se qualificar. Né? Ministrando sempre as disciplinas: futebol, aperfeiçoamento de futebol, futsal,
as disciplinas do ensino à distância também. Em relação com pesquisa, em 2014, lógico que foi o momento em que houve mais publicação, 2014 e 2015, porque o trabalho realizado gerou algumas publicações relacionadas ao que foi investigado no doutoramento. E também comecei a participar de alguns grupos, né? Um grupo de pesquisa da UFV, com Israel, e da UFOP com o Zacarol e o Emerson. E assim, eu vou me permitir falar, eu gosto mais daqui. Pesquisei, participei de pesquisas, atendi as exigências, tenho algumas publicações, tá? O projeto de extensão, daqui a pouco eu vou falando, tem relação. Então, ativamente, como professor de mestrado, como professor de doutorado, eu não integrei esse grupo de pós-graduação, mas paralelamente, como co-orientador, abrindo portas para que fosse pesquisado dentro dos projetos que eu coordenei, sempre aconteceu. Fui chefe de departamento de 2018 a 2020, logicamente participando do conselho de unidade e mantendo a relação com o ensino à distância. Nesses últimos 8 anos, 2011, ainda no Porto, começamos um grupo de estudo de futebol aqui na faculdade. Eu estava dentro de um grande centro. Retornei no Brasil para coletar meus dados, para fazer a tabulação, voltar para o Porto, volta para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. A partir desse momento, 2011, começa um grupo de estudo em futebol, coordenado por mim. Em 2000, além de a gente estudou a realidade do jogo, do jogador, recebemos aqui vários professores, principalmente de Portugal, antes mesmo da minha defesa de doutorado, em que houve a possibilidade de formar os acadêmicos, os alunos, com relação ao conteúdo de futebol. Em 2014, 1º de abril de 2014, a gente inicia, mal cheguei, foram 20 dias depois que eu cheguei do Porto, a gente inicia a aplicação prática do que o grupo de estudo fez desde 2011, e fomos para a prática. Então, os alunos já com o embasamento científico, fomos para a prática, e assim, nos últimos 8 anos, eu acho que a minha vida foi aqui, com esse projeto. E tem relação, vocês vão ver que tem relação com o ensino, tem relação com a pesquisa e tem relação com a pesquisa. Tá? No final de 2014, junho ou julho, ô João, vou fazer um simpósio internacional aqui de fora, você me ajuda? Ajuda. Israel, você me ajuda? Ajuda. Eles vieram para uma reunião do programa de pós-graduação de Juiz de Fora, sentamos nós três e traçamos o primeiro simpósio internacional de futebol, onde nós tivemos presente, talvez, uma referência mundial na área da cognição esportiva, Marco Williams, da Inglaterra. Nós tivemos professores de Portugal, professor da Espanha, e fora outros professores do Brasil, de outros centros relacionados. Tá? E esse ano foi o segundo simpósio que o Felipe organizou. Nesse projeto de extensão, já no segundo ano, fizemos a Taça BH para Juiz de Fora Sub-17, Flamengo, Grêmio, Botafogo, tudo em Juiz de Fora, jogando aqui dentro da faculdade, o que nos permitiu rede de relação. Tá? Os nossos acadêmicos verem um grande clube jogar, ver o comportamento de uma comissão técnica. Os nossos atletas verem como é que um atleta de um grande clube se comporta. Tá? O treino, isso aqui é a aplicação de uma tomada de decisão. Tá? Teste de mangas, isso aqui foi um TCC de graduação. Isso aqui os meninos estão olhando para um vídeo projetado
quando de repente um jogador vai fazer um gesto para-se a imagem que o jogador escolhe qual a decisão que ele vai tomar. Então, é um teste de cognição de tomada de decisão. Tá? E tem os acadêmicos, tem tudo acadêmico. Esse aqui está indo para o Porto fazer doutorado, tá? O Felipe. Bacana, já no segundo ano, como é que esses clubes ficam ligados? Veio aqui, é observador técnico de vários clubes. Esse aqui é o mais querido. Esse aqui é um observador técnico do Flamengo, que eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ah, não, eu ouvi falar aí, comigo, uma coisa, eu quero ver o que está acontecendo aqui. O Cruzeiro também esteve, o que abriu portas também para a rede de relações, nossos acadêmicos de lá, fazem estágio lá. Né? Esse projeto foi campeão, 2018, 2019, foi campeão sub-17 da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Tá? E campeão mineiro sub-15 em 2016. Essa foto aqui é para representar. Esse aqui está indo para o Amazonas, treinador. Esse aqui é treinador de goleiro do América Mineiro. Esse aqui é um fisiologista do Atlético, ele estava no time de Itabirito. Enfim, atletas aqui que deu Luquinha. Esse já estava aqui. Jogador profissional hoje, acabou de ser sagrar campeão do interior de São Paulo. E aqui está o Vitinho. Então, o Vitinho aqui que é acadêmico. Tem uns 2 ou 3 aqui que são acadêmicos da Faculdade de Educação. Isso é muito legal, um projeto de extensão, além de fazer pesquisa, porque o mestrado e o doutorado da UFV e o FJF, o grupo, orientados do Israel, estiveram nesse projeto aqui pesquisando. O que foi muito legal no simpósio internacional. O Guilherme ter agradecido publicamente, porque ele veio do projeto e fez a pesquisa de doutorado dele aqui com a gente. Mas, o bacana é abrir, é mostrar a universidade para esses meninos. Fazer com que eles, é possível chegar aqui. E vários aqui hoje, são alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou achar um aqui, esse aqui, esse cabelo aqui. Dom Bosco, preto, aluno na Faculdade de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Enfim, a extensão cumpre o seu papel, você pode fazer pesquisa, você pode fazer extensão e você faz ensino, porque o menino está aplicando na prática o conhecimento técnico-científico adquirido dos laboratórios na sala de aula. Tá? Vários trabalhos, TCCs, utilizando com amostragem os meninos do projeto. Tá? Mestrado e doutorado. Isso aí, é só jogar confete para cima e entrar de baixo. A gente foi campeão, uma molecada, isso é bacana. De repente, a molecada chegou perto de mim, me pegou e começou a jogar pro alto, porque acabou de ser campeão mineiro da segunda divisão, invicto. Tá? Mas ser campeão é legal? Estamos prometidos a ser campeão? Sim, mas existem outros valores que devem ser considerados. Publicação de 2022, reflexo desse projeto desde 2014. Na pandemia 2020, inquieto dentro de casa, puxa, o que eu vou fazer? Quero ir para o campo. Não tem campo porque está em pandemia. O que eu vou fazer? Vamos ser amigos. Aí em 2020, liguei para o Alex hoje, ele é treinador do Atlético Paranaense, sub-16. Vamos escrever um livro, a gente já tem o nosso currículo, que é um grupo de estudo desde 2011, 555 slides, para quem for entrar, tem que estudar esse documento, o que a gente trabalha, realidade de jogo, realidade de jogador, como é que desenvolve os princípios, como é que desenvolve força, velocidade, como o menino tal, o efeito da maturação, tinha tudo bonitinho para os meninos. Escrevemos esse livro, foi lançado esse ano, 2022. Está registrado e uma colaboração para aqueles que querem trabalhar com futebol no processo de formação de jovens futebolistas. Aí chega 2021. Talvez não.
o maior desafio da minha vida. Nunca me candidatei a assumir essa posição, quando de repente uma pessoa da secretaria, da gestão passada, falou: Marcelo, você que conhece o pessoal aí, como é que está a transição na Secretaria de Esporte? Eu falei: pera aí que eu vou ver, vou articular isso para vocês. Aí liguei para a pessoa que estava tratando da transição, que é a atual secretária de governo hoje. Falei: Cidinho, o pessoal da CEL está perguntando, como é que está? Eu posso ajudar? Eles estão ansiosos lá, ninguém visitou eles ainda, daqui a pouco chega aí e não tem. Aí ela falou: Marcelão, você pode vir aqui amanhã para a gente conversar a respeito? Eu falei: posso, vou aí para tentar ajudar. Entrou numa filha. Está conversando até hoje. Estou conversando até hoje. Não, mas se for, pessoal. Caiu. Mal entrei. Ô professora, tudo bem? Você diga: não, eu estou sentando na cadeira, mas da história. Tudo bem? Papo reto. Você está aqui porque eu quero te convidar para ser secretário de esporte. Não tinha nem sentado. Aí eu, pum, caí na cadeira. Como é que é isso? Não, aí foi um estímulo, né? Além da sua capacidade. Foi um estímulo que gerou muita ansiedade. Não respondi. Pedi um prazo. Foi falar com a baixinha? Fui falar com a baixinha, com toda certeza. Fui falar com a baixinha. E ela pediu: ó, te dou até terça-feira. Eu falei: beleza. Aí na segunda eu conversei com a baixinha, conversei comigo, aí eu tenho meus propósitos, por que eu aceitei. E aceitei esse desafio de assumir essa posição de muita responsabilidade. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a minha escolha foi técnica, mas que tem sempre a política, a ideia daquela política que você quer. E uma política que eu sempre trabalhei, que é uma política de inclusão, uma política de fomentar, uma política de respeito à diversidade. E assim, eu sempre carreguei isso nas minhas práticas pedagógicas, quando eu vi a possibilidade de colaborar, do meu conhecimento com essa ideia, sendo oriundo de escola pública, sendo formado numa universidade pública, ter feito um mestrado numa universidade pública, eu me vi assim: cara, você tem que ir. Não, o mundo que você acredita, esse grupo que assumiu a prefeitura acredita que é possível transformar, formar, você tem que ir. A minha mãe chegou e falou assim: o que seu coração está mudando? O que ele está mudando? Quem sabe. Aí eu aceitei, tem 2 anos, o desafio é muito grande, principalmente no início, pandemia, um partido, uma prefeitura, a maior prefeitura do país, gerida pelo PT, num momento de polarização, liderada por uma mulher, e aquilo ali não foi um desafio. Foi um desafio, e não me arrependo. Está sendo possível trabalhar, organizar. Como secretário, já fizemos vários projetos com a universidade, e aqui Daniel já deu curso, Matheus já deu curso, Calil já deu curso, Dilson já deu curso, Maria Elisa já deu curso, o Edson já deu curso, o Guto já deu curso, o Maurício já deu curso de capacitação. A Faculdade de Educação Física é parceira do projeto. Eu tenho aqui agora, eu fiz um agradecimento semana passada na abertura do primeiro Giro Paralímpico de Minas Gerais. O Jefinho estava presente. O Jefinho é um grande parceiro da prefeitura enquanto diretor da faculdade. A gente tem projetos aqui dentro, a gente realiza projetos aqui dentro. Tá? E esse é um desafio. Já faltam mais 2 anos.
mas eu tive liberdade de escolher um grupo. Eu tive liberdade de escolher um grupo. Não tive indicação nenhuma. Eu quero esse cara na sua equipe. Não tive isso, não precisa nem teve oferecimento. Quer? Esse eu não quero. Quer esse? Esse eu quero. Tá? O que está sendo legal, desafiador, e ainda faltam 2 anos. E vamos trabalhar. Está legal, está prazeroso. Enquanto eu estiver me divertindo, ajudando, colaborando, eu mantenho. Considerações finais. Partido final. Gente do céu. Tem 1h05 que eu estou falando aqui. Tá bom? Olha, gente, eu, assim, para consideração final, eu tenho que falar, conforme eu coloquei no memorial, reconhecer a importância da escola pública na minha vida. E é por causa disso que eu defendo o serviço público. Eu tenho que defender o serviço público, porque eu sou fruto do serviço público. Um país onde 80%, 20% é classe média, onde a maioria das pessoas no Brasil não tem serviço, eu tenho que defender que essas pessoas tenham acesso, porque eu tive acesso. Eu tenho que, assim, eu não consegui nada sozinho. Tenho que agradecer a muita gente de daqui. Os professores da casa, meus amigos do departamento. Tá? No departamento de Desposa, eu não vou citar os nomes. Mas desde Paulão até Juninho, Maurício, Jefinho, Davi, Gilson, Guto, tá? Edson, Carneirinho, Carlos Fernando. Eu tenho que agradecer essas pessoas. Enfim, a emoção é uma merda, essa hora. Você vem numa lógica, né? Você vem numa lógica e perde a lógica, né? E eu tenho que agradecer. A importância da universidade na minha vida. Cara, são 28 anos que eu estou dentro da faculdade. Quase metade da minha vida. Dia 20 passou a metade, hoje de manhã ele falou, eu ainda não estou na metade. Mas são 28 anos dentro da faculdade de educação física. Aceitei, assim, eu estava numa zona de conforto muito legal, na beira do campo, na beira da sala, a sala de futebol, era perto do campo, onde eu ia para o campo, ia para a sala, ficava já respondendo a pergunta hoje de manhã, onde você prefere ficar? Não faça essa pergunta, eu já vou responder. Como é que fizeram com o Jefinho? Eu gosto da aula, mas aula prática, aula teórica, prática, beira do campo. Cada Ailton falou, eu gosto do chão da escola, eu gosto do chão do campo, eu gosto do chão da quadra, eu gosto de estar ali. E justifico por quê, tá? É engraçado isso, eu vou fazer uma crítica que pode acontecer dentro da universidade. Tem muito professor que querendo a excelência, não acredita no processo da nossa conversa aqui. Já querem começar um projeto da excelência. Por medo de receber crítica e ver que ele ainda não sabe tudo, ele não começa o projeto. Porque eu falo de sucesso. Hein? Eu falo de sucesso. Começa primeiro. Pronto. E já quer começar um negócio da excelência. Você não vai. Projeto de voleibol é um exemplo. Tá? Enfim. Muito obrigado. Departamento de Esporte, Departamento de Fundamentos, Departamento de Ginástica Corporal, técnicos administrativos. Os alunos, muito obrigado, os alunos. O Jefinho falou hoje assim, jogar confete para cima e entrar de baixo. Fazer isso também. Quase todas as turmas, pouquíssimas turmas eu não fui professor homenageado. Né? Meus alunos hoje são meus colegas. Maurício foi meu aluno. Primeira turma. Gilson foi aluno. Calil foi meu aluno.
E hoje são meus colegas. Ele é do noite, Formatura do Maurício Novaes. Última formatura de baile que eu fiz na minha vida. Foi a primeira e única. Não tem nada com isso. Primeira e única formatura. Não tem nada com isso. Pô, Pausa. Toledão foi, ó. Vai contar essa frente só. Não vai contar, não. Sua mãe não merece isso, não. Só sei que no final das contas veio o Maurício brigando com a banda porque ele não está querendo tocar a nossa música. Eu vou ser professor aqui, pelo amor de Deus. Foi bom você ter feito esse produto da chamada. Nunca mais. dançando em cima da mesa. Dancei isso na mesa ainda? Dançou em cima da mesa e tirou gravado todo. Eu nunca mais fui. Nunca mais eu fui em baile. Quando eu vou, ela baixinha. Muito bem. Obrigado. Vamos em frente. Estou à disposição. Marcelo, vamos falar água ali? Humildemente, senta, relaxa. Seguindo aqui o nosso procedimento cerimonial. Obrigado. Vamos dar início à arguição dos professores da banca. Seguindo o nosso procedimento cerimonial da parte da manhã, vou chamar individualmente para a gente ter mais espaço. A ordem é a mesma, prevista aqui na ata. Primeiro, professor doutor Adailton, Mas por favor. Exatamente, com respeito. não, digo isso, isso vai dar delícia, experiente. Por favor, sente aí. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Maurício. Tentar e agradecer a confiança, né? E trazer aqui para trabalhar nesse momento tão importante, tão significativo da vida de todo profissional. E não poderia ser diferente com você. Quero te falar em relação à sua apresentação. No primeiro momento eu achava que eu não era tão próximo de você quanto eu fui do Jefinho, que eu falei hoje de manhã, porque com ele eu tive lá em 2013, eu pedi o contrato, depois tivemos uma série de outros, tal. Mas no decorrer da sua apresentação, e aí até em alguns momentos eu me emocionei, a sua vida é muito parecida com a minha, com relação ao primeiro professor de educação física, ao interessar pelaquela aula, aquela primeira vontade de chamar a atenção, né? Ao ponto, o Renatinho não está aqui, mas assim, o Renato sabe disso, ele está aqui, inclusive, ele tem um texto junto. Eu estou escrevendo um livro exatamente sobre o meu primeiro professor de educação física, que chama Lincoln Raso. O Lincoln, estou vendo de volta. Todo mundo conhece. Então nós estamos escrevendo isso porque eu me aproximei muito do Lincoln, foi a primeira aula de educação física que eu tive, e foi emocionante. Eu vi aquela coisa, e na primeira aula ele aplicou aquela capacidade que ele tinha de educador, que é antes de qualquer coisa, o professor Lincoln Raso, um grande educador, né? Eu tive uns livros naquele primeiro contato, e ele parou a aula, ele fez um ponto isso no livro. Bom, então, quando você fala do Emerson, né, Silano, oramos juntos, eu, Bastola e Emerson, Emerson foi colega, e depois do conselho, na construção da PFMIG, na construção do. Tem muita coisa em comum, eu fiquei muito satisfeito com a sua exposição. E à medida que eu ia me emocionando assim, e assistir, eu fui aprendendo e conhecendo mais, eu fui realmente fortalecendo aquilo que você me mandou, que você enviou para mim, que eu li, que eu olhei esse memorial antes da apresentação. E confesso que eu tenho que parabenizá-lo. Eu merecido, profundamente merecido o título que você buscou, para mais do que já citado, os trabalhos da banda mais conceituada. E isso aqui é para coroar mesmo. Que isso, a
sua proposta, o seu pedido e a vontade de ser o titular da ministério. Mas eu tenho você me chamou a atenção, você falou uma coisa muito importante, que me preocupa muito, porque meu filho hoje trabalha na prefeitura de Ouro Preto. E é por isso que eu vou fazer essa pergunta. Você está como secretário, né? Fazendo um trabalho, parece que você está muito bem, está gostando, e tem os desafios, tudo isso. Mas uma pergunta que eu faço, porque a nossa situação lá não é igual aqui. Aqui a prefeita foi reitora. Sim, o prefeito foi reitora. Né? Lá nós temos um prefeito que é a 4ª vez que ele é prefeito, mas ele não tem essa ligação íntima com a universidade. Ele não tem aproximação com o esporte. Ele não sabe como o esporte é seu filho. É uma outra visão, ele é mais puxado para a cultura, essa coisa tudo que é uma particularidade do já conversou com meu filho, e ele está nessa luta. Né? Eu te pergunto, né? Quanto que o fato da prefeita atual ter sido reitora ajuda nesse processo, nessa política que você está desenvolvendo? Isso provavelmente ajuda muito. Né? Me disseram assim, como você pode ver, você atuando uma prefeitura que nós temos, né? Não tem receita, mas eu queria ver a sua visão sobre isso, né? Como quebrar, como furar essa questão e diante de um prefeito que não tem a mesma facilidade com a universidade. Porque eu saio da universidade com aquela vontade louca de transformar o mundo, e eu preocupo muito com isso. Tá? Então, nesse meu momento, aproveitando esse ambiente, se me permite, né? Olha, acho que as nossas tomadas de decisão profissional, quanto mais ela for embasada em um conceito, em princípios, ela vai ser melhor defendida. Então, assim, na minha posição, em função do conhecimento adquirido ao longo desse meu processo de formação, eu defender mudanças ou implantação de novas políticas, eu vou ter um embasamento teórico que vai favorecer a defender aquela ideia. Política, para mim, é defesa de interesses. Então, a defesa de interesse do preto, a defesa de interesse do LGBTQIA+, a defesa de interesse do agronegócio, a defesa de interesse, é defesa de interesse. E seja sempre com respeito. Mas a partir do momento que você vai defender o seu interesse na política, a política tem que ser reconhecida a importância dela, a gente pode criticar o político. Quando a gente tem a política na defesa do seu interesse, e se você tem argumentos, né, e aqui um argumento científico, né, você não precisa falar na linguagem científica, favorece a você a convencer e articular para que aquela política aconteça. No meu caso específico, quando eu tenho uma prefeita que foi reitora 8 anos, que foi deputada federal 12 anos, 10 anos, eu estou para te dizer que eu tenho feito pouca conversa, pouco interesse, defesa de interesse, porque ela já sabe a importância de se fazer. Então, ela ajuda, ela assim, eu vou fazer campanha política, ela consegue juntar o conhecimento da universidade, da gestão universitária, do legislativo, das relações políticas com o conhecimento. Isso favorece muito. Isso favorece. Então, assim, o que eu estou mais aprendendo agora, é ser político. Porque a política eu sempre defendi, sempre respeitei, sempre gostei.
que a minha prática pedagógica sempre foi política. Sempre foi política. Tá? Mas eu não fui político, sabe, querendo me candidatar e nem isso não, por enquanto não está. Eu falo por enquanto, mas não está. Se eu falar sobre a minha mulher separa de mim. Eu não sou filiado a partido algum, mas eu gosto da ideia de ser progressista. Tá? Então, isso tem me motivado. É lógico que isso ontem de tarde, essa hora, eu estava na Câmara de Vereadores em audiência pública. Os vereadores. E hoje de manhã já teve café da manhã, 8 horas da manhã já teve café. Você conversa. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, sendo político, eu sinto um respeito deles com a universidade, com a faculdade, e como pelo conhecimento. Perfeito, eu estou satisfeito. Muito bom. Viu? Parabéns mais uma vez. Obrigado, tá? Combinado. Obrigado, professor Ailton. Na sequência, já chamo aqui o professor Jefferson da Silva Novaes. Boa tarde, saudar os familiares, os amigos da banca, os professores, os alunos. Agradecer mais uma vez a Falecrim da Universidade Federal de Juiz de Fora, o convite de participar dessa banca. E tenho muito prazer em estar aqui, porque eu me sinto assim, também pertencente a essa família. Como eu sempre digo aqui nessa letra, eu falo, Juiz de Fora é o quintal lá de casa. É uma forma carinhosa que eu tenho de pensar nessa cidade, é uma forma carinhosa que eu tenho de pensar nessa instituição, nessa faculdade, nos amigos e no trabalho que a gente vem fazendo há cerca desses anos. Então, assim, não diferente do que eu vi ser apresentado na banca titular do professor Renato Miranda, não diferente do que eu vi ser apresentado na banca de titular do professor Maurício Bara, não diferente do que eu vi ser apresentado na banca de titular do professor Jefferson Viana, não diferente do que eu vi ser apresentado na sua banca, o que eu vejo aqui nessa instituição é uma excelência chamada desporto. O desporto dentro dessa casa alavanca essa faculdade, alavanca. Isso não é dito por mim, isso é dito por vocês na história da vida de vocês. Assim, quem foi o primeiro, a gente está falando, você termina a sua fala falando de Secretaria do Esporte, e eu começo a minha fala te indagando. Quem foi o primeiro secretário de esporte da cidade de Juiz de Fora? Renato. Professor Renato Miranda, professor titular dessa casa. Então, assim, a história de Juiz de Fora, ela está sendo traçada, foi traçada por essa casa, né? E por essas pessoas que hoje, com a graça de Deus, chegam sendo, como eu falei de manhã, um bom exemplo a todos. Se a gente podia pensar, se o Marcelo podia pensar em alguma coisa na vida dele que fosse um dia chegar, sentar na cátedra, que é essa cadeira que você está, que você passa a ter direito dessa titulação, sentar na cátedra e ao mesmo tempo ser secretário de esporte de uma cidade que é a terceira maior cidade do estado de Minas Gerais, que é o maior estado do Brasil em número de cidades e municípios. Se eu falasse isso para você, no dia que eu te conhecia, 35 anos atrás, 40 anos atrás, você fala, Jefferson, tá maluco? Se eu fizesse essa predição, o professor Renato Miranda, que nós fizemos um doutorado junto, viemos para cá juntos de carro, e a gente falava assim, nós vamos quebrar o paradigma. Até hoje eu encontro com ele, olho no olho dele e falo, vamos quebrar o paradigma. Isso tem mais de 35 anos que a gente fala essa frase no grupo. E eu vi isso tudo acontecer nessa instituição, feita por vocês. E mais, Marcelo, eu vi isso tudo acontecer feito por essa instituição por vocês da forma mais simples, mais genuína e mais competente possível.
Aqui é uma casa de excelência. A titulação aqui é titulação de excelência. Se você pegar e ler o Memorial do Para, você vai ver que excelência. Se você pegar o Memorial do Jefinho, a excelência, o seu memorial, a vida de vocês é 12 horas por dia para essa instituição e para a educação física e para o desporto. Eu vou repetir um pouco a minha ideia que eu apresentei hoje, né? Seria a minha premissa, né? Do meu postulado, que foi o seguinte: a gente aqui, a gente pode medir o que a gente quiser. A métrica da sua graduação, que teria que ser 300, você tirou 3.000, isso não vai ser discutido aqui. Porque se você tinha que tirar a nota 300, você tirou 3.000, você foi 10 vezes, você foi 12 vezes acima do 10. Então você é uma nota 10. A questão não é o que você fez. A questão não é o que você fez, não é o que o Vara fez, não é o que o Jefinho fez, não é que todos os professores aqui fizeram o que eu falei. A questão é o que isso impactua na vida dos outros seres humanos. Essa é a questão. A dimensão de você pegar uma criança, tirar ela de da favela, colocar ela dentro de um projeto social de futebol, essa criança se desenvolver, depois crescer tecnicamente, você possibilitar estudo, o cara ter a oportunidade de sair do Brasil, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, deslanchar, isso não é uma coisa que está sendo avaliada aqui. Você não falou de nada disso aqui. Você não falou de quantas mil crianças. Você não falou de quantos professores sentaram aqui para assistir sua aula e você teve a oportunidade de mostrar sua ideologia, o seu conhecimento, a transformação de conhecimento e do comportamento humano dessas pessoas. Ninguém falou disso. Se você está aqui desde 1994 até 2014, são 30 anos, são quantos alunos por semestre na graduação? São quantos alunos de especialização por semestre? Quantas pessoas passaram por você? Quantas pessoas se formaram? Quantas pessoas reproduziram a sua forma de pensar, o seu trabalhar, o seu amor pelo esporte, que todo mundo sabe e se dignifica por isso? Então, assim, eu acho que esse momento para você, mais do que para todo mundo aqui, eu acho que para você, para sua mãe que está aqui, para sua vida, para a Regininha que não está aqui presente, mas que com certeza está em coração, está no seu coração, é um momento de dignidade, é um momento assim, de muita preciosidade. Esse momento, para mim, eu acho que é um dos momentos mais importantes da sua vida. Mais importante, porque ele acumula duas funções, que são duas funções muito difíceis. Uma administrativa que está gerada, que está calçada pela gestão e por uma gestão pública num país complicado, num momento complicado. E a outra, que é o seu percalço acadêmico. Você chegou aqui fazendo mestrado, doutorado, dando aula em pós-graduação, organizando extensão, milhares de pessoas passaram por esse projeto. Então, hoje é um dia de a Faculdade de Educação Física, seus colegas professores, a banca presente, agradecer a você tudo que você fez. Bom, parabéns para você. A minha questão é a seguinte, como você está, aí é uma curiosidade minha, como você está na secretaria, e você pegou um abacaxi, porque você assumiu a secretaria junto com a pandemia, quer dizer, ficou imobilizado, ficou doido, foi escrever livro, não sei o quê, e aí agora a sensação que eu tenho é que abre a porteira, né, cara? Abre a porteira, e todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo e tal. Eu queria saber, assim, nesse momento, não seus projetos acadêmicos, porque eu não sei nem se você está à disposição completa. Então, assim, de qualquer maneira, eu queria saber qual é o seu projeto, qual é a menina dos seus olhos. Você falou em 2 anos de gestão, quer dizer, muito provavelmente você ficou muito imobilizado, e você tem mais 2 anos, então você tem um desafio de fazer em 2 anos o que ficou de 2 anos para trás e o que vem de 2 anos para frente. Qual é a tua ideia de projeto, já que você falou de projeto de política pública
na frente da secretaria, né? E o esporte da terceira maior cidade do estado de Minas Gerais. Nossa Senhora. Cara, assim, o principal, acho que eu entendo o seguinte, vamos para a teoria. As 4 manifestações do esporte. A manifestação da educação, que se dá nos jogos escolares, nos jogos estudantis do GENG, os jogos universitários, o esporte escolar, o esporte de participação, o esporte de formação e o esporte de rendimento. Se a gente puder atender, quanto mais pessoas tiverem acesso, vai ser legal. Sabe por quê, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Uma justificativa que eu tenho na vida, talvez aqui alguém, professor, aula com o professor Jorge Olimpo Bento. Filosofia da educação física, filosofia do desporto. Filosofia do desporto. E ele, numa citação, numa aula dele, lá no Porto, ele chegou e falou, citando um filósofo alemão, Humboldt, eu tenho isso no artigo dele, esse artigo. E esse filósofo perguntou, para que o ser humano existe? Aí o professor Bento, falando à luz do filósofo alemão, falou assim, o ser humano existe para se formar mais um. Como a gente é 2% racional e 98% animal, nós somos 2%. Quando o Humboldt, esse filósofo, falou, eu entendo que o ser humano, a existência do ser humano é para se formar mais humano e aumentar essa racionalidade. E como é que se aumenta essa racionalidade? O professor Bento, falando desse estudioso, ele falou assim, o principal alimento na formação humana é a cultura. E qual é uma das maiores manifestações culturais da humanidade? O esporte. Cara, quando eu escutei aquilo, eu falei assim, cara, justificou minha vida. Eu levanto da cama é para isso. Deu sentido. Tem sentido, cara. Eu alimento, a minha profissão alimenta o ser humano a ele se formar mais humano. Isso, cara, isso foi lindo, isso foi lindo. Então, assim, quando eu estou na secretaria, eu tenho motivação para estar aqui. Por acreditar em alguma coisa. Senão eu não levantaria nada. É porque eu acredito que é possível transformar e é possível formar. Acredito. Mesmo que eu não tenha excelência. Mesmo que eu não tenha excelência em todos os projetos. Que o projeto pode ser mequetrefe, mas que ele vai passar por um processo ao longo do tempo de ficar em excelência daqui a 10, 15, 20 anos. A construção, ela é ao longo do tempo. Então, eu acredito que é possível a gente melhorar as manifestações. Eu falei de educação, de rendimento, de informação, atendendo as dimensões de saúde, educação, a dimensão social. E eu acredito que é possível no futuro, bem longe, talvez a minha geração não veja, a nossa geração não veja isso, é que a maioria ou que todos tenham acesso. Que todos tenham acesso. Não é só uma parte que pode ter acesso. Não pode ser assim. Então, assim, o trabalho está sendo feito nessa perspectiva. Vamos devagarinho. É um projeto de rendimento que a gente quer colocar para servir de exemplo para a cidade, para que outras empresas vejam que é possível. Vamos implantar, melhorar, dar mais dignidade, é uma coisa que a gente quer conseguir. A prefeitura tem projeto de futebol. Projeto de futebol é uma bola num jogo de colete. Isso não é dar dignidade, o esporte não vai ajudar, sabe? Então vamos ter que melhorar, vamos ter que comprar material, vai ter que levar lá para a ponta, sabe? Lazer, opção de lazer, sabe? E conquistas que a prefeitura, e aqui isso vai me alimentando. Juiz de Fora hoje tem a primeira piscina pública na cidade. Primeira piscina pública da cidade. No dia que ela abriu, foi uma loucura. 900 pessoas dentro de uma piscina.
e briga para entrar. E eu no meio da galera. E vou embora. Brigando, calma, educação, você vai esperar a sua vez de nadar, sabe? E foram mal educados? Foram. Por que eles foram mal educados? Porque eles nunca tiveram acesso. Tem que aprender a educar, eu acredito nisso. Pô, na próxima vez respeita a filha, a sua hora vai chegar. É chato, eu sei, mas eu acredito que daqui a pouco uma coisa. Então isso tem que educar, sabe? Violência, pô, eu tive uma palestra semana para participei de um. Isso vai integrar, acho que vai integrar o governo. Eu estou falando, essa desenho, eu tenho mais gente. Eu tive uma palestra com um cara de Recife, ele foi para Bogotá, cidade extremamente violenta, e que hoje está com relação mais. Recife colocou dentro dos lugares mais violentos a presença do Estado ali, criou-se prédios. Coisa mais linda, acabamento de primeira. Com projetos ali de cultura, de esporte, as pessoas daquela comunidade começaram a ver a presença, tem que respeitar isso aqui, eu acredito nisso. É um exemplo que eu dou muito do metrô no Rio de Janeiro. Você vai no transporte público, no metrô, você chega lá, não tem papel no chão. É mais limpo do que o metrô de Nova York e de vários metrôs do mundo. Mas por quê? Porque desde que foi instalado, sempre foi limpo, sempre teve gente de manutenção, sempre teve ali a lata de lixo. Então, você estranha aquilo. Você estranha. Porque é o mesmo meio de transporte do pessoal da Central do Brasil, vem pendurado, vem xingando, vem xingando. Por quê? Porque foram procedimentos educativos diferentes. Começou diferente. Então, assim, o povo teve a oportunidade de experimentar o que é como é certo e o que é bom. E aí o comportamento muda. Essa é a premissa da educação. A universidade, a faculdade de educação física recebe gente do cinturão aqui, no entorno. Quando eles entram aqui, eles ficam impactados. Passa a respeitar. Eles ficam sem graça de fazer alguma coisa errada. Sabe? A presença do Estado na vida das pessoas. Tá bom, Marcelão. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa reflexão nesse momento tão sublime na sua vida e na história dessa instituição. Eu me agradeço, tá? Eu me agradeço. Obrigado, professor Jefferson. Professor João Carlos Moura. Bem, inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde. Novamente, prazer poder estar aqui, dessa vez também fazendo um processo de avaliação do professor Marcelo, assim como o Jefferson. Basicamente, nós traçamos a mesma trajetória acadêmica desde o nosso ingresso, o ingresso na final de 91, início de 92. E então é uma alegria muito grande poder estar aqui, sabe? E que transcende a relação profissional, também vai para uma relação pessoal, de amizade, de carinho, de atenção, de respeito. Isso, e estar aqui nesse momento tão importante da sua carreira profissional é algo assim que me deixa muito feliz, né? Poder estar aqui com você. E da mesma maneira que eu falei em relação ao Jefferson, o professor universitário tem aqueles 4 eixos, né, que ele já tinha comentado: ensino, pesquisa, extensão e a parte de administração. Então, não está escrito, né, dentro das nossas atribuições, né, quantos por cento você tem que ser, você tem que trabalhar 25% em cada uma delas. Né? A gente tem que ser muito hábil para poder estar trabalhando nas 4. Claro que não existe profissional, não existe professor perfeito. De repente a gente acaba se especializando mais para um lado, mais para o outro, né? Em função até da afinidade ou das oportunidades que vão surgindo com o caminho da vida, né? E no teu caso ficou muito evidente, né, essa questão do teu envolvimento muito grande em função do ensino, né, a carga horária de ensino, que é absurdamente alta, né, muito grande. Então, envolvendo, como o Jefferson falou ali, milhares de alunos. Eu, quando eu fiz o meu processo de
professor titular, eu tinha quantificado, desde quando eu entrei na universidade, a gente tinha dado aula para 9 mil e tantos alunos de graduação. Né? Claro que às vezes o mesmo aluno que fez uma disciplina comigo repetiu, então ele conta como um novo aluno. Né? Então, mas formando milhares, né, que passaram por lá. E olhando, né, para a carga horária de aula, isso com certeza é um número muito maior, né, em função que os dois cursos, mais ou menos, têm aí em torno de 340 alunos, e aí você envolve desde o início, ao longo de toda a formação do aluno de graduação, e ainda mais na parte do ensino à distância, esse número com certeza é um número absurdamente alto. E como o Jefferson falou, às vezes você está lá atuando como um profissional, mas você acaba espelhando uma motivação, uma perspectiva de futuro profissional, né? Poxa, eu quero ser igual o Marcelo, eu quero trabalhar no futebol, olha que profissional correto, ele está me abrindo portas, e aí você tem todo um efeito cascata que é incomensuravelmente enorme e não tem como ser quantificado isso. Né? Quantas pessoas você influenciou para estarem trabalhando com futebol? Muitos, né? Muitos. Falou do Alex na CIF, né? Que foi o nosso aluno lá da especialização, mas é apenas um de muitos, né? De muitos que olham na tua conduta, no teu passado, né? E no teu presente, um espelho para poder seguir evoluindo na nossa profissão, que o futebol, especificamente o futebol, é uma das possibilidades muito concretas para que o profissional de educação física possa obter algumas vantagens financeiras e uma condição de vida bastante razoável. Então, você tem um enorme destaque nessa questão do ensino, então, tem um destaque também fantástico em todo esse processo, desde o momento que você chega e vai construindo, se envolvendo com a extensão, né? E culminando com isso, desse cargo de hoje, que é um cargo de responsabilidade enorme. Lá, a gente estava comentando ali na hora que você estava apresentando, né? Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que Juiz de Fora está entre as 5 maiores cidades de Minas Gerais. Sabia que era Belo Horizonte, segundo Contagem, que é ali, né? Colado, Betim, Uberlândia, e aí vem Juiz de Fora. Então, são 800 e tantos municípios, nós estamos falando de uma quantidade, quase uma população de 600 mil pessoas, que é uma população, para não ser uma capital, é um número muito específico. Então, ter um cargo desse é de uma responsabilidade enorme, gigantesca, descomunal, e ainda, né, adicionando todo o momento político e o momento de saúde, né, que a gente estava vivendo. E aí, dentro dessa questão, isso vem, de certa maneira, coroar, porque você só chegou nesse cargo, não foi por conta dos seus cabelos grisalhos, né? Foi por conta de toda uma trajetória, né, que a atual prefeita, ela como reitora, ela conheceu tudo aquilo que você vinha fazendo aqui, né, e fez aqui na faculdade, para que ela tivesse essa confiança de poder escolher você para poder fazer esse tipo de atuação hoje profissional. A parte administrativa, dentro do normal, que, por exemplo, muito semelhante ao que eu tenho hoje, eu também estou em um cargo na universidade, que é uma coisa que também eu acabei nunca me envolvendo demais, mas você nunca fugiu dos momentos de responsabilidade, está lá sempre presente, né? E a questão da publicação, ela vem dentro do que se espera também de um profissional que está atuando como professor e, por uma série de questões, acabou você não se envolvendo com a pós-graduação. Mas, mesmo assim, uma coisa que eu acho importante, mesmo não atuando na pós-graduação, mas você nunca se furtou a dar espaço para que as pessoas viessem e, com teus projetos de extensão, fizessem ali pesquisas ou tivesse ali um ambiente favorável para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, te dou os parabéns, tá? Em função disso tudo. E destacar aqui, antes de eu encaminhar para as duas perguntas, né, que
a sua aproximação lá para a nossa universidade, né, que foi a partir do momento que a gente passou a conviver um pouco mais, foi com a criação do curso de especialização de futebol, que foi em 2004, a primeira turma foi em 2004, e quando você vem para a segunda turma. Né? Então, quem é um professor que teve maior frequência? O próximo, né? Isso em todas as turmas. Depois tem o professor Renato Miranda, também praticamente todas as turmas, e você também praticamente todas as turmas. Eu, até o momento que eu fui coordenador durante todas as turmas, depois entra um outro coordenador, e aí a gente já não tem muita interferência na escolha, né? Mas eu sempre falava assim, no futebol, um bom time, ele tem que ter uma coluna central, né? Goleiro, bom zagueiro, bom meio-campista e um bom atacante, né? E aí eu falava assim, bom, eu tenho aqui, né, no curso de especialização de futebol, eu tenho o meu goleiro, para Renato Miranda, literalmente. Literalmente. Eu tenho o bom zagueirão ali, que é o Marcelão, né? Tenho o meio-campo lá, que era o próximo, né? Então eu tinha esse eixo central dos professores, que eu falava assim, mas esses 4, né? É mais uma, esses 4 eu posso ter segurança que os alunos que vêm de fora, que é uma responsabilidade, né, que a grande maioria vem de fora de Minas Gerais, eles vão ter ali uma qualidade importante para poder valer a pena o aluno sair lá de Rondônia, sair do Maranhão, do Rio Grande do Sul, vir para Viçosa, que não é fácil, você sabe bem disso, né? E passar lá para a gente lá 2 períodos de 3 semanas, né? Que é longe de família e tal. Então, era uma coisa assim, poxa, Marcelo vai vir, poxa, eu posso ficar tranquilo, porque eu não vou ter problema. Eu não vou ter, exatamente, eu não vou ter problema, não vou ter solução. São 2, 3 dias que eu posso ficar tranquilo, tá? Salvo aí que aconteça uma situação muito especial, mas eu sei que ele, com 1 hora de aula, já conquistou todo o bolso, né? Já está no bolso, já dominou tudo ali, e ali vai embora, vai ser tranquilo. Então, e às vezes quando eu trazia o professor convidado, eu tinha que ficar ali na sala, né? O tempo todo, né? Porque era tudo sempre uma expectativa muito grande, né? De que ia dar certo e que não ia dar certo, né? Então, Marcelo, em função disso... Você falou dos bons jantares com a sua família. Teve essa parte. Então, esse meu acompanhamento no dia a dia, você como professor, no respeito que você trata os alunos, né? E sem esconder informação, tudo muito claro, né? E sempre tentando passar o máximo, né? Esse é uma marca muito sua, né? Que eu, ali acompanhando as aulas, eu vivenciei isso durante muitos anos, né? E eu sou testemunha dessa sua qualidade como docente, o quanto você gosta, o quanto você delirava quando ia para o campo, né? Ia para o campo mesmo, né? Com a pia do boné e tal, o sol e tal, lá, todo feliz da vida, né? Então isso, e o brilho nos olhos, isso que eu acho mais importante, né? Como o Jefferson falou, aqui nós temos muitos professores que vão para a sala de aula com brilho nos olhos, né? Com vontade de dar aula, de vontade de ser um facilitador do processo. E você é mais um desse grupo de professores que trabalham aqui e fazem a FAEFIT, o curso que é. Estava conversando mais cedo, né, com alguém aqui, eu falo assim, na vida às vezes a gente tem algumas dúvidas, né, de coisas se a gente fez certo, fez errado, e alguns arrependimentos. Eu posso agora publicamente falar aqui, né, para vocês, que apesar de falar em só 32 anos, né, um arrependimento que eu tenho é de não ter vindo para cá tentar uma transferência para ter sido professor aqui. Mas, se quiser seguir, tá? Bom, e aí eu tenho essas 2 perguntas, já menos 2 perguntas, já facilitado, né? Porque você já sabe quais são as 2 perguntas. Marcelo, de toda essa tua trajetória, o que você tem com a sua digital aqui ao longo todos esses anos
que é a cara, o jeito, a forma do Marcelo. Não é do Maurício, não é do Gerson, mas tem esse teu dedo lá, vai ficar na história. Você não fez essa pergunta pro Jefinho, não Fez, já falei que é isso. Você estava prestando atenção. Eu não prestei só de gente preparar a resposta. Você estava no celular. Estava no celular. Respondendo a Margarida. Ô João, primeiro, assim, obrigado pelas palavras. Tá? Você estava jogando confete e você vai começar a acreditar nisso. Cara, assim, a minha marca talvez tenha sido a aplicação prática de respeito. Sabe, respeito ao aluno, respeito ao técnico administrativo. Acho que é o respeito, sabe, as pessoas, os meus colegas, sem abrir mão das minhas ideias. Não vai ser vaselina, não. Sabe, o respeito. Talvez o respeito que eu tenho com as pessoas e isso talvez tenha facilitado a relação do processo de ensino e aprendizagem. Até que por conta disso, né, você comentou que você foi homenageado muitas vezes pelos alunos, né? Mas sem abrir mão, né, assim, da minha responsabilidade, de que ali eu estava como responsável em estimular a aquisição de conhecimento, né, passar a informação. E a segunda pergunta, vamos ver se você vai lembrar. Como se eu sei que você não vai apresentar segunda-feira, você ainda tem mais um tempo aqui, né? O que você olha aqui dentro da universidade, não lá como secretário, porque isso existe toda uma outra dinâmica diferente, olhando aqui dentro da FEIFIT, o que você não fez e que você ainda tem energia para tentar fazer? Por exemplo, ser diretor-geral da FEIFIT. O reitor de extensão, Não, eu pensei nisso agora. Eu pensei até nessa conversa que a gente teve. Mas não só isso, sabe? Mas eu acho que é uma palavra, talvez, o que o Novaes falou ali. Transformar essa faculdade numa faculdade do desporto. Uma faculdade do desporto. Mudar o nome, Nossa Senhora. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Aqui eu posso falar. Pode. Aqui eu posso falar. Se tivessem outros professores, a pancadaria ia estancar. Mas eu acho que o Dr. Vaz falou isso, sabe? É uma faculdade do desporto. Os principais projetos dessa faculdade, os principais estão relacionados ao desporto, sabe? Você vê aí judô, atletismo, futebol, vôlei, ginástica artística, natação, sabe? E basquete, que eu vi esse projeto já me Jogos Olímpicos. Não, o Maurício, na época, então, o diretor, trouxe para cá 12 delegações olímpicas aqui, que é melhor aula prática do que isso, gente. Você vê o sujeito treinando, sabe? Então talvez seja isso. E construir mais um campo de futebol lá em cima, perto da arquibancada, do campo circular de cá, dentro de um espaço maravilhoso para construir mais um campo de futebol. Tá? O futebol vai poder lançar martelo? Não, martelo escambau. Ô, João, eu entendo o seguinte, cara, a gente precisa continuar avançando. A gente não está na excelência, a excelência ainda vai chegar. Não sei quando, porque a gente vai estar sempre procurando melhorar. A gente tem que continuar avançando. Talvez isso me motive a transformar isso aqui numa faculdade do desporto. Mas só decepcionar aí eu não trabalho. Talvez isso me motive. Marcelo, eu Me desafie. Tem que ter um desafio, né? Não sei o que vai acontecer em 2024. Não sei o que vai acontecer, mas eu me conheço, estou com 59 anos de idade, eu me conheço. Então, a melhor coisa é você se conhecer.
eu vou querer um novo desafio, senão eu vou me suicidar. Tá, vou esperar a morte chegar, não vou esperar chegar, não. Sabe? Então eu vou ter que ter um desafio, tem que ter algum desafio para eu levantar as coisas. Marcelo, eu vou só te pedir licença, que eu gostaria de fazer aqui uma homenagem que eu nunca tive tempo, eu nunca tive a oportunidade de fazer, tá? Então só vou pedir aqui 1 minuto de licença e agradecer publicamente toda a influência e a importância que o professor Jefferson Novaes teve na minha formação. Muito obrigado. Eu já tinha comentado isso, né? Ele foi o meu primeiro professor na UFRJ. Né? Então, a primeira aula lá de ginástica, no pavilhão de ginástica, né? E a partir dali a gente teve ali um envolvimento assim, muito grande, né? Então, teve uma influência muito grande. Quando eu fui fazer o curso de educação física, influenciado pelo meu treinador de ciclismo. Né? Porque eu comecei a fazer ciclismo no Maracanã, na geral, é onde a gente treinava, né? Porque ali era um lugar de segurança, né? Porque eu tinha carro, não sei o que. Então, em função disso. Não sabia. Foi por conta disso. Geral, cara. A gente treinava ali. E aí, muito intrigante todas aquelas coisas, o treinamento, e aquilo eu me apaixonei e fui fazer um curso de educação física. Né? E aí, depois, quando eu entro no curso de educação física, conhecendo o mundo de ginástica, mas na frente abri a academia, aí eu tive uma história muito parecida com o Jefferson. Né? Porque antes de ser professor universitário, eu tive a academia durante 8 anos e depois professor. Então, Jefferson marcou muito a minha trajetória como profissional. Obrigado pelo reconhecimento e pela gratidão. Muito obrigado. Seu sentimento mora. Então, Marcelo, parabéns. Tá? Parabéns por esse momento aqui. Eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo. Né? Você é mais do que merecedor desse momento aí de formação. Tá legal? Tudo bom com você. Eu, como presidente da banca, primeiro, uma honra muito grande, né? Quando sempre pergunta, né? Eu tive a ousadia de perguntar quando o Jefferson, depois de você, falou: não, você vai presidir a banca. Eu falei, com muita honra. Eu falei, mas quem vem comigo? Né? Vem de técnico de futebol, né? Quem vem comigo? Tem que escalar. Tem que escalar, tem que aceitar os jogadores, né? Foi verdade, porque senão fica complicado, né? A condição. Mas aí eu não vou me preservar o direito de falar pouco, mas algumas palavras, Marcelo. Eu já te conhecia antes, né? Jogando handball. Quando eu mais novo, a gente jogando nos Jogos Interior de Minas. Eu lembro daquele time dirigido pelo Renato, e você era um dos jogadores importantes daquele time, né? Foi muito legal aquele período. Eu lembro de jogando, João, na quadra aberta de Viçosa. E meu pai assistiu aquele jogo, cara. E meu pai falou assim: o pau cantou tanto, e tanta pancadaria no jogo, assim. E meu pai assistindo, cara, na simplicidade dele, que nunca tinha visto o jogo de handball, falou assim: esse esporte não pode existir. A gente pegou e falou: médico. Ele falou: que isso, cara? Ele foi me ver nadar, a piscina dava no estábulo, onde é o departamento de vocês hoje. Se acabava a prova no estábulo, né? A gente brincava dentro do boião. Então, a gente conhecia ali como atleta, né? Graças às relações esportivas, né? Eu era muito novo, já frequentava assim. Depois lembro muito precisamente também do dia que você passou no concurso. Né? Eu lembro até hoje aqui essa sala, ali embaixo, se encontrando com a Regina, um momento, né, que você relatou ali, um momento difícil de definição de vida, né? Continua na área, não que a área é dura, eu não falo para os meninos que estão chegando na área. E aí depois, primeiro, como o Jefinho foi meu primeiro professor, né, efetivo, primeira aula, acho que a nossa turma foi a primeira, futebol era o terceiro período, né? Bom, enfim, não era a primeira, você foi logo no início, né, você já foi muito próximo, né, um professor muito próximo, depois os projetos aí que a gente desenvolveu junto para transformar essa faculdade, né? Você veio comigo, né, no primeiro projeto, você me chamou, tem passagens engraçadas que eu chegava de boné para dar treino, né? Aí o cara me perguntou se eu era estagiário, eu falei, eu era. Eu sou estagiário do Marcelo, né? Ele pesquisando já. Eu já fiz propósito, achei que é legal. E depois
no segundo momento aí no voleibol, eu lembro de eu te falar, cara. Você falou, quero começar o primeiro do futebol. Aí eu falei, Marcelo, não quero meu doutorado primeiro, esquece o futebol. Isso vai ser um passaponte. É mesmo, foi mesmo. Muito legal. E você não lembrou do Tupina que teve aquele ano do acesso, o ano seguinte foi da primeira final do Tupina na competição estadual. Foi o vice-campeonato na Taça Minas. Nós perdemos os pênaltis, eu falei, usei uma frase, que perder os pênaltis no futebol é muito mais duro do que no tie-break. Muito mais. No tie-break é jogado. Você joga na cai para lá e ponto para cá e para lá, você perde. O futebol, o pênalti não, é um cara que acerta a trave. Cada coroa. É um cara que acerta a trave. Eu acerto a Mas assim, então, só relembrando um pouco disso. Eu vou aproveitar, porque a pergunta que o João fez, né, a resposta foi sensacional. Mas eu queria que você falasse qual projeto o Jefinho falou da pós-graduação, né? Qual é o projeto que tem o seu DNA na sua história dentro da universidade? Não, o futebol. Perfeito, acho que O projeto de futebol é o JR, porque a gente conseguiu fazer extensão, ensino, pesquisa. Vou chegar nessa discussão. E aí, a mesma pergunta que eu fiz do Jeff também, espero que você não esteja com o que você tenha lembrado. E aí, alguma coisa que você faria diferente nesse percurso? Você poderia. Uma coisinha só, porque todas não, uma só. Ô Maurício, eu perdi algumas oportunidades na minha vida por causa da língua inglesa. E assim, até hoje, eu até estou de noite na cama lá, leio o jornal, leio o negócio. Cara, assim, se eu tivesse o inglês na minha vida, eu acho que eu poderia ter tido um percurso diferente em função de algumas oportunidades que eu tive na vida. Inclusive, nós recebemos, o professor Lamartine, certa vez, me convidou para ir no Rio de Janeiro ministrar palestras de futebol para um grupo de treinador da Dinamarca, da Universidade de Bensburg. Era o professor. A Eliana, do ensino à distância, foi almoçar conosco no Bertos. Ela chegou perto do professor e falou assim: por que você não leva o Marcelo para fazer o doutorado? Tem nada, porque eles não foi mal educados. Eles são diretos e não foi mal. O inglês dele é muito ruim. Então, no meio com a educação, porque é característica dele, tem que ficar fazendo. Talvez eu teria tentado ir mais, forçado mais, em função da dificuldade mesmo, sabe? Talvez assim tenha investido mais no aprendizado da língua inglesa. Talvez tenha mais isso, poderia ter aberto mais oportunidades na minha vida, sabe? Experiências mais. Eu fico muito feliz nas discussões aí, dos dois memoriais, né? E o meu também, o Jefferson, quando o professor Daí estava presente, que eu vejo que a universidade, felizmente, está mudando algumas coisas para ruim e outras coisas para muito melhor. Porque a gente teve um momento que só se valorizou a produção científica. E a gente viu uma geração, vê uma geração mais nova, felizmente os mais novos aqui, né? André, Dilson e Daniel não pertencem a esse movimento. Uma geração de garotos mais novos, insuportáveis. Se preocupar, achando que a única coisa que você tinha que fazer dentro da universidade era escrever artigo. E a gente vê hoje a importância, cara, eu vejo por mim também, sou muito mais a extensão, eu fiz a pesquisa por acaso. Mas a importância do professor, esse pessoal também só queria escrever artigo, não queria dar aula, não queria fazer extensão, não queria fazer nada. Né? E aí a gente sabe a quantidade de coisas que surgiu com eles. E a gente tem aqui, a gente fez estudo, né? E a gente vê quanto isso é importante na universidade. É só uma essa fala. Vamos sair agora, pode ir. Vou liberar a galera. Ô Maurício, só para enfatizar o que você está falando. Eu vi um momento da educação física que começou em 1975 e a gente está até hoje. Então, quando eu entrei na educação física, a educação física era eminentemente prática. E aí, no seu processo de emancipação como profissão e como uma ciência do movimento, o que aconteceu?
Essa supervalorização ao conhecimento prático foi dando espaço a um movimento de culturação científica, entendeu? E isso vem se arrastando aos anos, né? Décadas, já vai para 50 anos nessa história que a gente está acontecendo. Hoje, nos últimos 15 anos, foi muito precisa essa análise que você fez. Hoje a gente já começa a ver um outro momento, que é a valorização da prática. Até porque hoje, no momento, a gente veio de um período pós-pandemia em que a prática não existiu. Então, hoje, parece que o movimento é bem mais saudável a nosso favor. A gente está acreditando na prática. Porque até na pesquisa, para mim, a coisa mais importante é a aplicação prática no final dela. E a coisa mais importante é o problema que se cria na pesquisa para resolver um problema da prática. Perfeito. Quer dizer, a prática nunca na minha vida, nunca na minha vida, deixou de ser a coisa mais importante. Até porque eu sempre fui fazer aula com os meus alunos. Só isso. Eu acredito na prática, eu acredito na educação física da saúde, eu acredito no movimento. A pesquisa, ela começa da prática e ela volta para a prática. O processo científico, o processo metodológico científico, ele é um instrumento para resolver problemas da prática da educação física e levar a solução para a prática da educação física. É assim. Ótimo. Perfeito. Vou pedir até 10 minutos. Até 10 minutos. Tá? O pessoal pode permanecer aí, nós vamos ver a sala ao lado aqui. Já voltamos, Marcelo. Tá acabando. Tá vendo? Palma. Saiu fumacinha. Saiu lá. Vamos lá. É isso. Eu vou fazer a leitura da ata. De manhã eu li duas, então eu teria lido uma só. Vamos repetir. Perdão, vou ler uma só. A gente vai evoluindo, né? Quando a roda de manhã de tarde já mostra a evolução do ser humano. Então aqui, ata do resultado final do processo de avaliação para a promoção à classe e com denominação de professor titular da carreira do magistério superior. Ata do resultado final do processo de avaliação do professor Dr. Marcelo de Oliveira Mata para aprovação na classe E, com denominação de professor titular da carreira do magistério superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cumprido o que determina a resolução 005/2014 do Conselho Superior da UFJF, nos seus artigos 22, 23 e 24, aos 18 de novembro de 2022, reuniu-se a Comissão Especial de Avaliação para o julgamento final do processo de avaliação do professor Dr. Marcelo de Oliveira Mata, com vistas à promoção de classe E, com denominação de professor titular da carreira de magistério superior na UFJF. Tendo o professor Dr. Marcelo alcançado a aprovação na avaliação de defesa do memorial e 10 pontos na média final da avaliação de desempenho, a Comissão Especial de Avaliação considerou o professor Dr. Marcelo de Oliveira Mata aprovado na promoção à classe E, com denominação de professor titular da carreira do Magistério Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nada mais havendo a tratar, eu, Maurício Gataz Vara Filho, presidente da Comissão Especial de Avaliação, proclamei o resultado final do processo de avaliação e lavrei a presente ata, depois de lida e aprovada pelos demais membros, foi assinada por mim e pelos professores doutores Adailton Eustáquio Magalhães, Jefferson da Silva Novaes, João Carlos Moussa Marins. Juiz de Fora, 18 de novembro de 2022. Até por proximidade com os dois, as palavras que eu falei de manhã, primeiro só 2 palavras. Muito obrigado. E a UFJF agradece por toda essa história e esse comprometimento todos esses anos. Parabéns.